Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karine e no vídeo de hoje eu vou falar sobre tarô e sobre baralho. A diferença entre eles e a sua forma de utilizar na questão material, física, quanto na questão espiritual. Bom, qual é a diferença entre os dois? Tarô são todos aqueles decks que possuem 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Tudo que tiver menos, todos os decks, todas as cartas que tiverem menos, são baralhos e não tarôs. Por exemplo, baralho cigano. Baralho cigano possui 36 cartas, ou seja, não é tarô, é baralho. Existem, inclusive tem um outro baralho cigano lá dentro, que não tem 36, tem 52. Existem outros decks, como esse aqui que eu trouxe, que são enormes e são lindos, que também não tem 78, tem 52. Tem mais um outro aqui, que é o Oráculo de Isis. Deixa eu abrir, que eu não abri antes, não sei porquê. Aqui, esse, que é lindo também e é enorme, que também não tem 78. Eu tenho outros, por aí tem 2 aqui. Enfim, tarô, então, são todos aqueles que possuem 78 e a divisão de arcanos maiores e arcanos menores. O resto é baralho, não é tarô. No popular, tudo acaba virando a mesma coisa. Ah, eu vou jogar tarô cigano, vou jogar baralho, enfim, baralho do mitologia. Tudo vira tarô e baralho. Mas é interessante a gente saber que no estudo, na prática, existe sim uma diferença. Na questão física, material, todo mundo pode jogar baralho? Todo mundo pode jogar oráculo? Sim, todo mundo pode. Basta você ter afinidade com aquele oráculo, basta você ter afinidade com aquele baralho. Caso você não tenha afinidade, mas mesmo assim você quer jogar, você pode estudar, você pode buscar informações. Por quê? O baralho, o tarô, ele serve como um guia, ele é um auxílio. Ele mostra o caminho mais próximo de acontecer, de acordo com nossas atitudes, com as nossas omissões realizadas até o momento. Ou seja, quando a gente está embaralhando, quando a gente está depositando uma energia, não necessariamente precisa encostar nele, estamos colocando nele, depositando nossa identidade, a nossa energia nele. E ele está captando o que a gente está tentando transmitir. E com isso ele mostra através de imagens, que são alfabetos. A própria imagem é um alfabeto. Uma forma de alfabeto, na qual a gente enxerga, na qual a gente lê os sinais que o universo, que os deuses, entidades, enfim, querem te mostrar. Então, o tarô nada mais é do que um portal para você ter acesso a um caminho mais próximo de acontecer. Mas quando se trata de futuro, ele não está escrito em pedra. Ou seja, é possível alterar, por isso que ele é um guia, ele é um auxílio. Não é porque uma coisa que mostrou ali na frente, o tarô ele vai acontecer. E se não acontecer, não é porque ele errou. Claro que existem a má interpretação de quem está jogando, por isso é sempre bom praticar, é sempre bom sempre estudar sobre, mas não estou falando disso aqui. Aqui eu me refiro a mudanças que a gente causa no futuro, porque futuro ainda não aconteceu. Ou seja, é totalmente possível e plausível de mudanças. Portanto, se cai uma coisa que você não gostou nem um pouquinho no tarô, você pode mudar seus caminhos, ou seja, mudando suas ações, mudando seus pensamentos, mudando suas omissões. Quando se trata de passado, então aí sim não vai mudar, porque passou, então não tem como você alterar. Mas sempre que se trata do futuro, sim, tem como, porque ele é um guia, ele é um auxílio. Quando eu disse que todo mundo pode jogar, todo mundo pode aprender, é porque existem muitos livros, existem muitas técnicas na qual você consegue trabalhar com tarô, com um baralho. Ou seja, uma carta não tem apenas um significado. Estudando, a gente vai saber sobre isso. Se quiserem também, eu posso gravar cada vídeo falando um pouco de uma carta. Eu também estou fazendo um curso que eu quero falar sobre baralho cigano, no caso. O tarô fica mais tarde, porque é 78 cartas, então deixa um pouquinho para quando eu tiver mais tempo, aí eu faço um curso sobre tarô. Bom, voltando ao vídeo. Todo mundo pode aprender, todo mundo tem essa capacidade. Claro que algumas pessoas têm mais afinidade, têm mais aquela vontade de querer aprender, tem mais energia compatível com aquele oráculo, com aquele baralho. Mas não quer dizer que você que tem dificuldade nunca vai aprender. A prática você consegue, com a prática você chega lá. Por algumas pessoas terem mais afinidade, ela consegue chegar de uma forma mais rápida, digamos assim. Mas não é porque você não tem afinidade com o tarô ou com o baralho que você não vai ter afinidade com oráculo nenhum. É tudo questão de você sentir a sua energia e ter a noção do que você é compatível, tá? Eu não gosto de pensar que a pessoa X não tem dom para tal oráculo. Eu não penso assim. Eu penso que tudo é questão de estudo, tudo é questão de prática, tudo é questão de você ter afinidade com aquele oráculo, com aquela situação, ok? Então, essa é a parte material que eu queria expor aqui.
Na questão espiritual, isso envolve muito a sua religião, naquilo que você acredita. Você pode levar o tarô como mensagem dos deuses, mensagem das entidades, mensagem de quem que for, tá? Por exemplo, o baralho cigano. Eu tenho 3 baralhos ciganos. Esse baralho cigano eu consagrei com a minha cigana, a cigana que eu trabalho, entidade espiritual. Então, quando eu tô abrindo ele, eu peço a proteção dela, eu peço o auxílio dela. Nem sempre ela está presente, literalmente, me ajudando, me auxiliando, porque ela já me ensinou a utilizar ele e eu também aprendi por conta própria a utilizar ele. Então, eu tenho a minha forma de leitura. Ela me ajudou, ela me instruiu, mas eu também andei sozinha, tá? Então, na questão espiritual, algumas pessoas, isso é muito pessoal de cada um, tá? Algumas pessoas acreditam que apenas pode abrir o baralho cigano, por exemplo, através de uma entidade cigana, na qual ela vai te impor o horário para abrir, a forma de abrir, como abrir. Isso não está errado, é apenas a sua verdade. É uma das formas que existem. Existem outros baralhos, por exemplo, eu tenho eu não, né? Meu marido tem o tarô das bruxas, mas a gente também utiliza, enfim, se quiser eu posso falar sobre isso também. E quem auxilia aí é uma deusa, naquele caso, tá? Mas ela não fica presente sempre, é apenas para abrir e fechar o tarô. Ela não vem para mostrar o que tá falando o tarô. Ela apenas vem para auxiliar na proteção, no abrir e no fechar do tarô, tá? Então, na questão espiritual, você pode dar o poder que a sua crença permite ao tarô e ao baralho. Porque o tarô e o baralho, eles funcionam da seguinte forma. O poder que você dá a cada carta, as características que você dá a cada carta, é o que vai mostrar o seu jogo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui a carta dos ratos. É um ótimo exemplo. Eu amo dar exemplo da carta dos ratos. A carta dos ratos é uma carta que demonstra muito desgaste físico, espiritual, emocional. É uma carta muito pesada. Eu, particularmente, considero uma carta muito negativada, tá? Poucas vezes, pra mim, ela apareceu como uma carta boa. Meu marido, por outro lado, ele também tem um baralho cigano, parecido com esse, inclusive. E pra ele, as cartas dos ratos tem uma conotação até boa. Pra ele, um dos significados dessa carta, tá, gente? Tem mais de um significado da carta. Para ele, um dos significados da carta dos ratos é que uma pessoa pode estar no pior momento, no pior lugar, enfim, ter a pior das energias, mas assim ela se mantém viva. Ela consegue sobreviver aos piores lugares. É uma forma muito boa e muito interessante de enxergar essa carta. Portanto, a gente já fez o teste, vários testes nesse sentido. A gente fez a mesma pergunta, sabendo já o significado, pra ver o que o jogo mostraria. Pra mim, em nenhum momento saiu a carta dos ratos. Porque a carta dos ratos, pra mim, na maioria dos momentos, é algo ruim. Já pra ele enxerga sim como algo bom. Alguma coisa boa. Ou seja, saiu a carta dos ratos pra ele. O que eu quero dizer com isso? A forma que você enxerga cada carta, que você estuda cada carta e dá o significado pra ela, é a forma que ela vai aparecer no seu jogo. Se você enxerga que a carta X tem um significado muito bom, muito de felicidade, que vai te transmitir amor, e você pergunta algo relacionado a isso e a resposta é positiva, muito possivelmente que ela vai cair no seu jogo. Se eu enxergo a mesma carta como algo ruim, como algo negativo, como algo pesado, possivelmente no meu jogo vai cair outra carta e não aquela. Porque pra mim aquela não transmite alegria nem felicidade. Claro que toda carta tem uma essência. Tem uma energia que domina aquela carta. Mas ela não tem só um significado. Ou seja, você também pode dar um significado para ela, visto que elas são alfabetos, em forma de desenho, e elas mostram para você o que elas querem transmitir. Elas te dão o que o inconsciente daquele consulente, ou até mesmo seu que tá jogando, quer mostrar ali. Quando eu falo seu, eu digo você jogando para si mesmo, tá? Então, cada carta transmite aquilo que você compreende delas, que é pra você entender que é você que tá jogando. Não vai cair uma carta aleatória que você entende um significado nada a ver pra dar uma resposta nada a ver, né? Por exemplo, você fala português. Você não vai pegar um livro alemão pra ler, visto que você não entende de alemão, certo? Você vai pegar um livro em português pra ler. É a mesma coisa, eles vão mostrar pra você a forma que você compreende cada carta. Por isso é sempre interessante a gente estudar sempre, a gente sempre aprender, porque sempre tem algo novo pra aprender sobre tarô e baralho. Você pode agregar cada tarô e cada baralho a uma espiritualidade, a uma crença. Então ele vai ter aquela energia que você dá a ele. Não existe uma verdade, muito menos quando envolve oráculos. Eu posso falar isso, uma outra pessoa pode falar uma outra coisa. Nós duas estamos certas, de acordo com o que a gente estudou, de acordo com nossas experiências. Portanto, tarô
Tenha afinidade, conheça ele, estuda e cria sua própria verdade. Eu tô aqui para dizer um pouco do como eu vejo, das minhas experiências, de como eu trabalho com ele. É a minha verdade, é a forma que eu pratico, que eu acredito. Você pode pegar um pouco dessa verdade, pegar um pouco da verdade de outra pessoa e criar a sua própria, tá? O que eu quero aqui é ensinar um pouco da forma que eu trabalho e ajudar vocês também a ampliar um pouco a visão. E outro ponto muito interessante também falando sobre espiritualidade. Se tratando de baralho cigano, nem sempre uma cigana ou um cigano que irão responder, tá? E aí vocês podem pensar, mas como assim, visto que é um baralho cigano? Quem vai responder? Um baiano? Um marinheiro? É possível. Sabe por quê? Primeiro que o oráculo não tem um dono. Ele nem sempre é espiritual, como eu expliquei antes. Depende do que você agrega a ele. Segundo, que o baralho cigano não foi criado pelos ciganos. Se vocês quiserem, eu também posso gravar um outro vídeo falando sobre isso, porque senão vai ficar muito grande. Então, visto que não foi criado por eles, só aí não faz sentido só os ciganos trabalharem com esse baralho cigano, né? É mais comum, mas é completamente possível de vocês, qualquer entidade, enfim, qualquer deus querer trabalhar com baralho cigano, visto que não foi dos ciganos que ele foi criado, tá? E assim com outros tarôs também. Não existe apenas uma categoria e uma crença envolvendo ele. O tarô, ele não pertence a religião nenhuma, a culto nenhum. Ele é aquele que agrega ele. Ele pertence àquele que agrega ele. Ele pertence ao que você acredita, ao que você coloca pra ele. E é sempre bom também ter em mente que vocês precisam respeitar o tarô. Ter um respeito, honrá-lo. Honrá-lo, que eu digo, é não deixar em qualquer lugar, não deixar jogado, não maltratar. Isso é muito interessante. Por quê? O tarô, ele é um portal. Ele é a voz do seu inconsciente, ele é a voz do seu eu superior, ele é a voz, enfim, das suas entidades, ele é a voz, enfim, ele é um portal. Com isso, trate-o com respeito, da mesma forma que vocês gostariam de serem respeitados. Eu vou gravar outros vídeos, caso vocês gostem desse, sobre como consagram um baralho, como consagram tarô, como que limpa. Qualquer um pode ter, tá? Vocês podem comprar qualquer um que vocês quiserem, desde que tenha afinidades, que vocês queiram comprar ele. E sempre estudem. Tem muitos livros falando sobre isso. Estudem cada carta. Não se baseiem apenas no livro também, tá? Vejam a imagem de cada carta e o que elas simbolizam, o que elas transmitem pra você, tá? Se vocês quiserem, vocês podem dar um significado pra ele. Vocês podem fazer um tarô, vocês podem fazer um baralho. Não é limitado a apenas a algum grupo de pessoas exclusivas para fazer um oráculo. Vocês podem fazer também, tá? Ou seja, fiquem à vontade, tá? Para fazerem como vocês quiserem trabalhar com ele, como vocês intuírem, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like, mandem para seus amigos, se inscrevam no canal e é isso. Obrigada, tchau!